Um anúncio de Londres para o mundo. A Rainha Elizabeth morreu em paz na tarde de hoje. Chega ao fim o reinado da mais longeva chefe de Estado da história. E o Jornal Nacional reconta a trajetória da jovem que há 7 décadas assumiu o trono para se tornar símbolo da monarquia mais famosa do planeta. Aos 73 anos, o primeiro filho de Elizabeth II se torna o rei Charles III, o mais idoso monarca a iniciar um reinado. E você vai ver também. Um naufrágio perto de Belém deixa mortos e desaparecidos num rio no Pará. O Congresso Nacional faz sessão solene para comemorar o bicentenário da independência do Brasil. E na série Brasil em Constituição, juristas mostram a importância e a abrangência do direito dos cidadãos à liberdade de expressão. O Jornal Nacional começa agora. Morreu hoje aos 96 anos a rainha Elizabeth II. Era início da tarde em Londres, quando o Palácio de Buckingham divulgou o comunicado que arregalou os olhos do país. Após uma avaliação mais aprofundada nessa manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica. No final, o texto dizia que Elizabeth II continuava confortável em Balmoral. É o castelo no norte da Escócia em que a rainha costumava passar as férias de verão, um dos lugares que ela mais gostava. Imediatamente, o filho mais velho de Elizabeth, o então príncipe Charles, viajou para a Escócia com a esposa Camila. Num sinal de que não era algo comum, em pouco tempo, os 4 filhos da rainha e outros integrantes da família real já estavam lá no castelo. A partir daí, Londres e o Reino Unido todo viveram a agonia da espera por uma boa notícia. Até que às 6h30 da tarde, no horário local, 2h30 no Brasil, o Palácio de Buckingham confirmou o que todo aquele movimento incomum durante o dia sugeria. A rainha morreu em paz em Balmoral nessa tarde. Num pronunciamento logo depois, a nova primeira-ministra britânica Liz Truss disse: "We are all devastated." Estamos todos devastados. É uma grande perda, um choque para nossa nação e para o mundo. Ela descreveu a rainha como a alma, o espírito do Reino Unido. A posse, 2 dias atrás, foi o último compromisso de Elizabeth II. Liz Truss também homenageou o novo rei Charles, dizendo que o país deve agora se unir para apoiá-lo e oferecer lealdade e devoção. E terminou com a frase: "Deus salve o rei." God save the king. O líder do Partido Trabalhista homenageou a rainha e afirmou: ela era um símbolo do melhor de nós. O cantor inglês Mick Jagger escreveu numa rede social que a monarca esteve presente em toda a vida dele e que se lembrava de assistir a rainha na TV quando era criança. O também cantor e compositor Elton John disse que a rainha era uma presença inspiradora, que liderou o país nos maiores e mais sombrios momentos, com graça, decência e cuidado genuíno. As ruas viraram um misto de perplexidade, tristeza e orgulho. Esse casal britânico ficou sabendo da notícia pela nossa equipe. É um choque terrível. Mesmo sabendo que ela não estava muito bem, a gente esperava que ela nunca fosse embora. Foi a mãe da nossa nação por tanto tempo. É uma daquelas notícias imensas que gente do mundo inteiro comenta e lamenta. Morre uma chefe de Estado admirada em várias partes do mundo, popular, hiperpopular. Aqui em Londres, o impulso de muitas pessoas, mesmo com chuva, foi vir aqui para a porta do Palácio de Buckingham, a casa da rainha. Milhares ocuparam as ruas para começar a se despedir de Elizabeth II. Gente pendurada em monumento. Morre um ícone mundial. A partir de hoje, o Reino Unido entra em 14 dias de luto. Mesmo alguém não sendo muito fã da realeza, diz a britânica, o que aconteceu hoje é algo gigantesco para o nosso país. Ela nos dava muito orgulho. Boa parte da juventude tinha ligação com Elizabeth II, memória afetiva. O Jameson saiu do trabalho, soube da morte da rainha, pegou o skate e veio trazer flores.
Ele diz que nem é monarquista, mas que isso não importa, que a rainha fez um grande trabalho pelo país e que ele veio porque valoriza muito a história dela, o jeito que Elizabeth foi se adaptando, a liderança, o comprometimento. Que é um dia de tristeza, claro, mas de respeito, agradecimento e homenagens. E disse que ela teve uma vida completa, que vai sempre ser referência para muitas gerações. Elizabeth II teve o reinado mais longo da história britânica. Na história da humanidade, foi a mulher que por mais tempo teve a posição de chefe de Estado e testemunhou as transformações do mundo ao longo de 7 décadas. I would like to say thank you for the wonderful support and encouragement. Lilibet, como era chamada pela família, cresceu no campo. A menina que gostava de cavalos não nasceu para ser rainha. Se o tio mais velho tivesse filhos, a princesa e seu pai ficariam para trás na linha de sucessão. Mas o rei Eduardo VIII estava apaixonado e criou uma crise constitucional. O governo foi contra a união com uma divorciada. O tio abdicou do trono e assumiu o casamento. O Império Britânico caiu no colo do pai de Elizabeth. O trono improvável agora era o destino dela. Aos 10 anos, o direito constitucional passou a aparecer nas aulas que recebia em casa. Aos 13, trocava cartas com um príncipe grego de 18 anos. As correspondências com Philip chegaram junto com a Segunda Guerra. No conflito, ela foi voluntária como mecânica. E Elizabeth comemorou de uniforme a vitória sobre os nazistas. 2 anos depois, o vestido era de casamento. A união com o príncipe Philip completou um conto de fadas. O Reino Unido só parou de sorrir com as tosses do rei fumante. George VI desenvolveu câncer de pulmão e morreu aos 56 anos. A jovem princesa virou rainha. A mulher que era filha, esposa e mãe prometeu dedicar a vida ao Reino Unido. Shall be devoted to your service. Elizabeth II entrou na abadia de Westminster 14 meses depois. A coroação, com mais de 8.000 convidados, foi transmitida ao vivo pela primeira vez. $20 milhões de pessoas se apertavam em frente a TVs em preto e branco. Mais de 3 milhões formaram um manto alegre nas ruas. A rainha para falar com o plebeu e a sensação de importância vira real. Ao longo de 7 décadas, Elizabeth ajudou a construir a identidade britânica assim. Dever era a palavra usada por ela para descrever a rotina que moldou a sua vida. Viveu um eterno dia da marmota de cerimoniais, visitas de Estado, batizou mais de 20 navios. Comemorava sempre 2 aniversários por ano, o de nascimento e a festa oficial. How I will feel if people are still singing Happy Birthday in December remains to be seen. Como aquele primo chato, aquela tia engraçada, a criança ansiosa, o discurso anual fazia de Elizabeth parte do Natal britânico. Uma das mulheres mais conhecidas de todos os tempos, nunca precisou de passaporte. Ela visitou 117 países. A rainha se adaptou ao mundo, respeitou diferentes culturas, viu muralhas além de seus castelos. Assistiu à Guerra Fria, a das Malvinas, a queda do Muro de Berlim, a derrocada da União Soviética. Supervisionou a devolução das últimas colônias britânicas e testemunhou os conflitos nas Irlandas. Ela se reuniu com 15 primeiros ministros. Viu 7 papas e um deles desistir. Elizabeth resistiu.
Na década de 80, o sensacionalismo virou sinônimo de família real. Elizabeth nunca jogou o jogo dos tabloides, mas os filhos foram notícia, especialmente em 1992. 3 dos 4 herdeiros se separaram. O choque maior, Charles e Diana. Para coroar, um incêndio arruinou o castelo de Windsor. Elizabeth chamou 92 de seu ano horrível. A tempestade maior foi em 97, a morte de Diana, princesa do povo. A rainha ficou com os netos longe dos olhos do mundo, mas o público, em busca de sinais de tristeza, não suportou a ausência. Pressionada, a rainha quebrou o silêncio 5 dias depois. First, I want to pay tribute to Diana myself. O jubileu de ouro foi de luto. Em 2002, quando comemorava meio século de reinado, ela disse adeus para a irmã e para a mãe. O jubileu de diamante foi o contrário. Os 60 anos de trono foram só celebração. Ano da Olimpíada de Londres, quando a rainha interpretou ela mesma ao lado de 007, considerada por muitos a melhor Bond Girl até hoje. O neto William e a duquesa de Cambridge devolveram a alta popularidade à monarquia. O casal teve 3 filhos. George, Charlotte e Louis são o futuro da coroa. A bisavó foi vendo a família crescer até o marido partir, em 2021. Ela seguiu em frente, sem aquele que chamou de força-guia. As imagens da mulher mais fotografada da história mostram o tempo passar. Quando ela veio ao mundo, o Reino Unido ainda era um império britânico. Assassinos eram enforcados, a diferença de classes era legal, a homossexualidade ilegal. A rainha viveu mais mudanças do que qualquer outro monarca. Ela viu a Escócia ficar no Reino Unido e o Reino Unido sair da União Europeia. Ela permaneceu com a mesma rotina imutável, mas com passos cada vez mais curtos. In our life, we have seen the worst, but also the best. We have witnessed how quickly things can change for the better. Elizabeth II era esse rosto constante. Aquela menina que gostava de cavalos sentiu toda a pressão nos ombros. Agora, pode descansar em paz, sem o peso da coroa. Mesmo antes da coroação, o filho mais velho da rainha já é, desde hoje, o rei, Charles III. A tradição diz que o trono nunca fica vago. Charles, até então príncipe de Gales, agora é rei. Ele é a pessoa mais velha a subir ao trono britânico em toda a história da família real. Nascido em novembro de 1948, hoje ele tem 73 anos. Charles tinha apenas 3 quando se tornou o primeiro da linha sucessória. Foi quando a mãe, a rainha Elizabeth, assumiu a coroa aos 25 anos de idade. Seu primeiro casamento foi com a jovem Diana Spencer, a Lady Di, que na época recebeu o título de Princesa de Gales. Com ela teve 2 filhos, William, que agora se torna o primeiro na linha sucessória britânica, e Harry. A separação de Charles e Diana aconteceu em 1992, depois de uma série de escândalos e acusações de traição. Desde 2005, ele é casado com Camilla Parker Bowles. Com a ascensão do marido ao mais alto cargo da realeza, Camilla receberia o título de princesa consorte, mas será chamada de rainha consorte, um pedido feito publicamente pela sogra, Rainha Elizabeth, em fevereiro deste ano. A partir de agora, o príncipe Charles se torna o rei Charles III.
Foi esse o nome que ele escolheu para simbolizar o seu tempo à frente da coroa britânica. Um de seus primeiros compromissos oficiais é uma audiência com a primeira-ministra Liz Truss. Nesse encontro, são definidos os principais planos para o funeral da rainha Elizabeth. Nos próximos dias, um conselho ligado à família real deve proclamar oficialmente o nome de Charles como o novo rei na varanda do Palácio St. James. Em seguida, o monarca deve se encontrar com autoridades do governo e da Igreja Anglicana. No parlamento, homenagens serão feitas à rainha e as votações devem ser suspensas. Operação Unicórnio é o nome que foi dado aos planos logísticos para a morte da rainha na Escócia. Detalhes do funeral ainda não foram anunciados oficialmente. A expectativa é de que o corpo seja mantido por alguns dias em Edimburgo, passando pelo Palácio de Holyrood e pela Catedral de St. Giles. Também pode ter uma procissão na capital da Escócia, com a presença de integrantes da família real. Depois, o corpo deve ser levado para Londres. O caixão deve passar pelo Palácio de Buckingham e ficar exposto para um funeral público de 3 dias no Palácio de Westminster, dentro do parlamento. Um velório deve ser realizado na Abadia de Westminster, com participação de chefes de Estado de todo o mundo. Logo em seguida, o corpo segue para Windsor, onde será enterrado. Tudo será organizado sob o olhar do rei Charles III, o novo chefe de Estado do Reino Unido e de mais de 10 países da comunidade britânica, que inclui o Canadá, a Austrália e a Jamaica. No trono, Charles terá como maior desafio manter viva a instituição da coroa britânica, um legado conduzido cuidadosamente por sua mãe, uma das líderes mundiais mais populares da história. O correspondente Rodrigo Carvalho está em frente ao Palácio de Buckingham. Vamos falar com ele. Boa noite, Rodrigo. O que você relata para a gente aí já nesse início de madrugada de sexta-feira em Londres? Renata Bonner, boa noite para vocês, todo mundo que assiste ao JN. 1h10 da manhã agora aqui em Londres. A gente fala ao vivo em frente ao Palácio de Buckingham e ainda tem gente chegando aqui para deixar vela, flores, um cartão. A Rainha Elizabeth II morreu. Muita gente vai repetir para si mesma essa frase hoje para assimilar esse 8 de setembro. Ela era a cara da estabilidade desse país. Homenagens aqui, mesmo de madrugada, e em outras cidades europeias. Por exemplo, a Torre Eiffel, em Paris, apagou as luzes. Elizabeth II vinha tendo problemas de saúde há um tempinho já. Chegou a cancelar compromissos públicos e eventos importantes. A gente acompanhou isso de perto aqui nos últimos meses. Ela não participou, por exemplo, da abertura oficial do parlamento em maio. No mês seguinte, ficou de fora da própria festa. Não foi a algumas comemorações do Jubileu de Platina, a celebração dos 70 anos de reinado. E aí, na última terça-feira, não deu posse a nova primeira-ministra Liz Truss aqui no Palácio de Buckingham, na capital, e cumpriu esse rito democrático, pela primeira vez na história, em outro lugar, no castelo, lá na Escócia. E ainda cancelou uma reunião que teria com a nova primeira-ministra. E hoje, a confirmação da morte da monarca, de Elizabeth II, 96 anos, 70 anos de reinado. Amanhã existe a expectativa para o primeiro pronunciamento de Charles III, né? Primeiro pronunciamento dele como rei. O anúncio foi feito pelo porta-voz dele. A gente, claro, vai acompanhar tudo de perto por aqui. Bonner e Renata. Rodrigo Carvalho, ao vivo, aí em frente aos portões do Palácio de Buckingham, em Londres. Obrigada. Líderes mundiais se manifestaram sobre a morte da rainha. As bandeiras americanas estão a meio mastro. A rainha Elizabeth era mais que uma monarca, ela definiu uma era. Assim começou Joe Biden. O presidente americano disse que enquanto o mundo se transformava nas últimas 7 décadas, Elizabeth era uma presença de conforto e orgulho para várias gerações de britânicos. Os que a ouviram como princesa falando na rádio, os que assistiram pela TV sua coroação e os que acompanharam o jubileu de seus 70 anos de reinado na tela do celular. Biden se referiu a ela como uma chefe de Estado de constância e dignidade incomparáveis. Lembrou os encontros com a rainha e de como ela recebeu 14 presidentes americanos. Ex-presidentes americanos expressaram suas condolências. Donald Trump disse que não havia ninguém como ela. Barack Obama falou de generosidade. Bill Clinton, de dignidade. Além do Reino Unido, Elizabeth II era rainha de mais 14 países, incluindo o Canadá.
O primeiro-ministro Justin Trudeau disse que Elizabeth II era uma presença constante na vida dos canadenses e que o reinado dela vai se manter para sempre na história do país. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ressaltou que Elizabeth testemunhou guerra e reconciliação na Europa e além, e transformações profundas das sociedades, que era um farol de continuidade que nunca deixou de demonstrar calma, que deu força a muitos. O presidente francês Emmanuel Macron disse que era uma rainha de bom coração. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que Elizabeth exerceu autoridade no mundo e desejou coragem e perseverança à família real britânica. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressou condolências. O primeiro-ministro da República da Irlanda descreveu a visita da rainha em 2011 como um sucesso por causa dos gestos carinhosos de Elizabeth II. O Papa Francisco disse que a rainha deu um exemplo de devoção ao trabalho. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que Elizabeth II era uma presença tranquilizadora durante décadas de mudança radical, incluindo a descolonização da África e Ásia e a evolução dos países sobre os quais reinava. Guterres lembrou das 2 passagens da rainha aqui pelo prédio das Nações Unidas em Nova York. Numa delas, disse que o caminho para o sucesso é encontrar jeitos de motivar as pessoas a juntarem esforços, talentos, entusiasmo e inspirações para trabalharem juntos. O primeiro-ministro da Austrália, onde Elizabeth também reinava, usou palavras da própria rainha para resumir o sentimento dos cidadãos da comunidade britânica. O luto é o preço que pagamos pelo amor. O governo brasileiro decretou luto oficial de 3 dias. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que a Rainha Elizabeth foi símbolo de liderança e estabilidade para o país e para o mundo e que sua visita ao Brasil em 1968 é lembrada pelo governo e pelo povo brasileiro como marco da amizade entre o Brasil e o Reino Unido. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro escreveu que a rainha foi uma mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria seguirá inspirando a nós e ao mundo inteiro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, lembrou as históricas ligações entre o Brasil e o Reino Unido, que datam desde os primeiros anos de nossa vida como nação independente e que se fortaleceram enquanto a Rainha Elizabeth reinou. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que Elizabeth II vivenciou alguns dos momentos mais importantes da história da humanidade, cumpriu seu papel constitucional com louvor e foi um exemplo de estadista. Elizabeth II visitou o Brasil em 1968. Milhares de quilômetros e um oceano nos afastam da rainha Elizabeth II. Mas a admiração e o carinho nos aproximam. Foram mais de 9 décadas de olho no sorriso contido da mulher poderosa e com aparência frágil. A rainha fez uma única visita ao Brasil em 1968, quando tinha 42 anos de idade. Ela esteve em 6 cidades: Recife, Salvador, São Paulo, Campinas, Brasília e Rio de Janeiro. Aqui no Rio participou de um evento que talvez as novas gerações não saibam. Elizabeth II lançou a pedra fundamental de uma das construções mais importantes daqui, a Ponte Rio-Niterói. O momento ficou registrado neste vídeo. Ela foi ainda um programa tipicamente carioca, visitou Maracanã. De majestade para majestade, o rei Pelé recebeu uma taça das mãos da rainha. São Paulo parou para ver o desfile de Elizabeth II. A rainha inaugurou o Museu de Arte de São Paulo. Ela veio ao Brasil acompanhada do marido, o príncipe Philip. Em Brasília, foi recebida pelo então presidente, o Marechal Costa e Silva. Eram anos de chumbo num país sem liberdade e ela discursou no Congresso. I have been much moved by your welcome. It is typical of the courtesy and generosity which my husband and I have met everywhere since we came to Brazil. Durante o reinado de Elizabeth II, o Brasil teve 20 presidentes diferentes. E a rainha se encontrou com 5 deles.
4 foram recebidos em Londres: Ernesto Geisel, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. A rainha dizia nunca ter se esquecido da visita ao Brasil. Nesta mensagem enviada ontem ao povo brasileiro pela celebração dos 200 anos da independência, disse se lembrar com carinho da viagem. O rei Charles III também esteve no Brasil pelo menos 3 vezes. Em 1978, em 91 e em 2009. Ele caiu no samba. Esta noite, o Cristo Redentor ganhou as cores da bandeira do Reino Unido. Uma homenagem a esta mulher especial. A seguir, as buscas de passageiros do barco que afundou no Pará.